Olá, bem-vindos de volta a mais uma aula de redação do CEDERJ. Meu nome é Claudine, sou mediadora e hoje eu vou falar sobre o uso do repertório sociocultural, que é um dos temas que tem suscitado muitos debates nas aulas e que tem despertado muita insegurança dos alunos a respeito do que pode ser colocado na redação, o que não é adequado, o que não compreende o repertório sociocultural produtivo. Então, eu vou tentar esclarecer essas dúvidas hoje e mostrar para vocês como funciona um repertório sociocultural que ganhou a maior nota dentro do seu critério de avaliação. Primeiramente, o repertório sociocultural ele funciona como um requisito para que se atinja as notas mais altas na competência 2. O que isso significa? Para além da verificação do tipo de texto dissertativo e argumentativo que é esperado e para além da verificação do tema, da pertinência entre o tema e o texto proposto, o repertório ele vai constituir um dos requisitos para que o aluno consiga se sair bem nesse critério de avaliação e para que ele consiga demonstrar que, além dos conhecimentos técnicos científicos e dos conhecimentos relacionados à própria construção textual, ele sabe relacionar a sua experiência de vida, a sua leitura externa, à crítica que ele está trazendo ao longo do texto. O repertório, gente, ele se configura como o uso de informações, de fatos, de citações ou de experiências que vão contribuir para a formação do argumento, mantendo com ele pertinência. Então, é importante que você saiba utilizar as referências que você escolheu para colocar na redação e que essas referências mantenham alguma relação com o que você está dizendo, para que não fique um trecho solto, um trecho desconectado da redação. O que vocês devem sempre evitar é fazer menção aos textos motivadores, principalmente a cópia de trecho ou a paráfrases de fragmentos que estão lá nos textos motivadores e não ficam legais na redação de vocês, pois não constituem uma parte autoral, né? Quando o aluno tende a fazer esse tipo de referência direta, ou quando ele recorta essas informações, o máximo de pontuação que ele consegue nessa competência é 80 pontos, e isso não é o que se espera dentro de um contexto em que se está estudando para melhorar a redação cada vez mais. Outra coisa que vocês precisam evitar, gente, é o uso de repertórios que não são legitimados. Ou seja, uma crítica que é bem fundamentada, mas cujo fundamento não se percebe na realidade, não é verificável de alguma forma, não vai ter um bom resultado como se gostaria. Então, o aluno pode receber no máximo 120 pontos, que é o nível 3 dentro dessa competência. Um bom repertório, então, deve ser legitimado, pertinente e produtivo. O que isso significa? O repertório ele deve ser encontrável e verificável dentro da sociedade, de alguma maneira, né? Tudo que você inclui ali como repertório sociocultural precisa existir na realidade, precisa ter fundamento nela. Pertinente no sentido de que esses elementos estão associados de alguma forma ao tema proposto. É o caso de alunos que insistem em fazer citações famosas nas redações, mas essas citações às vezes não têm relação alguma com o tema proposto ou com o debate que foi trazido ao longo do texto. E, por último, o repertório deve ser produtivo, que significa que, mais do que o uso do repertório, você precisa demonstrar que ele tem uma relação com o que você está desenvolvendo ali e que ele está se comunicando com o seu argumento. Bom, um repertório legitimado é aquele que tem experiências respaldadas em áreas de conhecimento, e essas áreas podem ser as mais diversas possíveis. Eu tenho uma lista aqui que não é uma lista restritiva, mas é uma lista que exemplifica alguns usos possíveis. Vocês podem fazer menções nas suas redações a períodos históricos, a fatos conhecidos, a elementos culturais diversos, a profissões e profissionais correspondentes, a referências e estudos científicos ou não, e relacionados a várias áreas de conhecimento. Vocês podem fazer menção, por que não, a personalidades, a celebridades, a personagens, o que é curioso e interessante também. E o uso mais comum que eu percebo dos alunos, a referência a meios de comunicação, contanto que sejam meios de comunicação de grande abrangência. Aquele jornal de bairro, mesmo que ele seja muito útil,
para o seu convívio, para a sua comunidade, ele não é tão interessante para a redação porque ele é de difícil verificação. Bom, eu trouxe algumas imagens exemplificativas que vão demonstrar a pluralidade do repertório sociocultural, que vão desde séries a personalidades e passam por fatos históricos a elementos culturais de larga escala. Então, fiquem tranquilos. O conhecimento que vocês adquiriram na quarentena, através das séries, através dos livros e das músicas, também pode ser usado na redação, contanto que obedeça aos critérios de legitimidade e de pertinência ao tema proposto. Bom, a partir de agora a gente vai ver alguns exemplos que giram em torno do tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, tema de 2018. E vocês vão entender um pouquinho mais a aplicabilidade de todos os conceitos que a gente viu a respeito do repertório sociocultural. Bom, o primeiro exemplo, ele traz uma análise de um trecho que recebeu 120 pontos, porque o repertório se baseia em textos motivadores no sentido de que aplicou dados encontrados nesses textos. Não foi bem um recorte, mas foi um uso de informações que estavam ali presentes. Se fosse o recorte, como eu já expliquei, se fosse uma reprodução, o aluno ganharia no máximo 80 pontos, dependendo do tipo de uso que ele fizesse. Mas, como se trata de uso de dados específicos que foram reinterpretados, o candidato recebeu 120 pontos e perdeu aí os 80 pontos que ele poderia complementar se a referência sociocultural fosse uma experiência externa aos textos motivadores. Aqui eu tenho uma redação que gerou 160 pontos, porque trouxe um repertório que é legitimado e é pertinente, mas que não teve o seu uso produtivo, ou seja, o uso não estabeleceu nenhuma pertinência, nenhuma relação de sentido com a argumentação que está sendo trazida ao longo do texto. Isso é uma falha que pode gerar a perda de 40 pontos. E por último, eu trouxe um fragmento que demonstra o uso de repertório com legitimação, com pertinência e com uso produtivo, para que vocês vejam que é possível fazer isso em qualquer momento, desde a introdução até o desenvolvimento, mesmo que vocês, às vezes, se sintam inseguros na hora de usar a criatividade. Eu trouxe um uso exemplar, né, que foi retirado de uma das redações nota 1000 do mesmo ano, e esse uso faz menção a um filme muito conhecido nos anos 2000, um filme de ficção científica, que fala sobre essa realidade que envolve manipulação. Esse repertório, como vocês vão notar, ele não foi retirado dos textos de apoio, ele é verificado como legítimo, pertinente e produtivo. Vou ler o exemplo com vocês. No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos, que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Gente, como eu bem mencionei, a menção ao filme Matrix está sendo bem colocada porque tem legitimidade dentro da esfera de conhecimento da sociedade, ele é verificável, é pertinente porque ele mantém uma relação com o tema. Eu estou falando de uso da tecnologia e de manipulação, da mesma forma que o tema pede. E ele é produtivo porque eu soube articular tanto o repertório, que está aí destacado em azul, quanto a parte autoral, a parte que diz respeito ao argumento da redação, que é a relação de similaridade entre essa obra ficcional e o contexto da vida real. Então, pessoal, esse último exemplo traz uma referência sociocultural relacionada ao campo da filosofia, com a menção ao pensamento de Thomas Hobbes, para justamente se articular com a ideia de que o Estado deve agir positivamente em prol da proteção da população. Vamos dar uma lida no exemplo e verificar no checklist o que tem aí de elementos constitutivos do repertório sociocultural.
Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento nas redes. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população, entretanto, isso não ocorre no Brasil. Devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para empresários que desejam direcionar suas propagandas. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Então, eu tenho um parágrafo que é um parágrafo pertencente ao desenvolvimento, não é mais um parágrafo de introdução, como no último exemplo. E nesse parágrafo a gente tem o tópico frasal, e no tópico frasal há a ideia de que deve haver a proteção do Estado em prol dos direitos do cidadão, tanto à privacidade quanto à livre expressão. E para fundamentar esse repertório sociocultural, eu tenho uma referência filosófica, em que há menção a Thomas Hobbes e todo o seu entendimento sobre a atuação positiva do Estado, né? Dentro da ideia do que deve estar presente no repertório sociocultural, eu verifiquei que, primeiro, o repertório não foi retirado dos textos de apoio. Em seguida, eu verifiquei que ele é legítimo porque ele mantém uma relação com o que está sendo dito e, ao mesmo tempo, ele tem uma relação externa, ele é justificável no mundo, a gente consegue encontrar essa referência com facilidade. É pertinente, porque mantém a relação com o texto, e é produtivo, tendo em vista que se articula bem com o tópico frasal e consegue estabelecer uma lógica, uma coerência com ele, ok? Através desses exemplos, vocês conseguem perceber com mais facilidade como funciona a inclusão de um repertório sociocultural dentro de parágrafos da redação. Mais ainda, vocês conseguiram perceber que o repertório sociocultural ele é um elemento mais simples do que parece e que está intimamente relacionado a fenômenos culturais diversos. Então, fiquem mais tranquilos, porque muito embora eu tenha terminado a aula com um exemplo filosófico, existem outras formas de fazer menção à cultura, tais como as que eu mencionei, como filmes, documentários, livros, músicas. Então, a cultura de massa, a cultura que está presente no nosso convívio, ela também pode ser utilizada em nossos textos com qualidade, contanto que se mantenha uma boa relação com o que está sendo escrito e uma boa relação de pertinência com o nosso tema e com os nossos objetivos textuais, ok? Bom, por enquanto é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aí no YouTube que a gente vai responder. E se tiverem mais dúvidas, quiserem mais exemplos ou explicações mais detalhadas, podem procurar os seus respectivos mediadores, que eles vão exercer muito bem essa função, eu tenho certeza. Até breve, e é isso.